welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Spanglish com ênfase em inglês comigo, Teacher Patrícia. Hoje vamos falar sobre um assunto que vocês já conhecem, porque vocês já viram comigo em algum momento lá do segundo ano, que são os connectives, também conhecidos como conectores, são as conjunções. São palavras muito importantes que ligam orações e interessante que você conheça essas palavras até para enriquecer seu vocabulário, para que você consiga entender o contraste, a ideia que tem de uma oração em relação à outra. E trouxe aqui para vocês nessa aula de hoje alguns conectores, mas o interessante também é que você visualize esses conectores em frases. Como a nossa aula é curta, né, da eletiva, então eu optei por trazer mais opções de conectores. E aí vocês também podem fazer suas pesquisas, você que tem esse interesse de aprender mais inglês, não somente para o Enem, mas também para a sua vida, né? Afinal de contas, o Spanglish é isso, né? Para o Enem e para a vida. Então você já sabe mais ou menos o que significa esses conectivos. Vamos aprender mais sobre eles a partir de now. Let's go! Spanglish, e a aula de hoje é sobre connectives, conectivos. Os conectivos, o que eles são? Como eu falei, já dei uma pincelada ali para vocês. As conjunções, né, também chamadas de connectives, conectores, connectors, em inglês, são uma espécie de conectivos, né, que são esses connectors, ou seja, palavras que ligam duas partes de uma frase e dessa forma fazem com que a sentença tenha um sentido. Olha só esse exemplo aqui. For example, I needed to call you last night. I don't have your number. E aí eu tenho esse but no meio dessas duas frases. A primeira frase, o que ela quis dizer? Eu precisava ligar para você ontem à noite. A outra frase, I don't have your number. Não tenho o seu número. E aí, a palavrinha que é um conector que liga esta mensagem aqui a esta aqui, dando uma ideia, inclusive, de contraste, é o conector but, que significa mais, porém, contudo, todavia, certo? E aí ele está ligando essas duas frases, que algumas delas não teriam muito sentido sem esse conector. E o conector traz todo um sentido para essas duas frases, né? No caso aí, um sentido de contraste. E olha só, existem 3 tipos de conjunções. 3. É uma questão que gramatical, né? Para você entender mais ou menos como é que funcionam as conjunções, mas não é algo extremamente importante você saber essa informação. É interessante você saber, mas não é o que vai fazer você entender e ter os conectores na sua memória. Mas vamos entender por que isso é importante, que eu acho que essa parte gramatical, apesar de que algumas pessoas acham que não é importante, eu acho. Então, eu falei que não era tão importante porque as pessoas costumam dizer isso, mas eu acredito que se você souber dessas 3 relações, desses 3 tipos diferentes de conjunções, você vai ter já uma certa facilidade. Então, ó, os 3 tipos são as coordenadas, isso você, inclusive, é uma questão interdisciplinar, porque você já estudou isso na língua portuguesa. As conjunções subordinadas e as conjunções correlativas. Coordinating conjunctions, subordinating conjunctions e correlative conjunctions. Vamos primeiro falar sobre as coordenadas. Elas são as mais fáceis de a gente compreender porque elas são assim, ó. Presta atenção. As conjunções coordenadas, as coordinating conjunctions, ligam duas palavras ou duas orações independentes, que nós chamamos de independent clauses. Clauses são orações. Ou seja, orações que já possuem um sentido sozinhas, certo? Aquelas 2 frases que eu falei para vocês, essa aqui, na minha concepção, elas têm ali um sentido sozinha, uma mais do que a outra. Mas esse but aqui, ele veio justamente para conectar essas 2 frases, para que a gente não coloque um ponto final em cada. Por exemplo, I needed to call you last night, ponto. I don't have your number, ponto. Não seria um tipo de fala natural. Por isso, a
a existência dessas conjunções para que você possa ligar duas frases e ter um sentido ok. Então, olha só, nas coordinated conjunctions, nas orações, nas conjunções coordenadas, perdão, com as independent clauses, que são as orações que são independentes, né, que não precisam, já fazem sentido sozinhas, sem precisar de outra para completar seu significado, certo? Mas, ainda assim, elas são usadas. E existe, no inglês, sete conjunctions coordenadas, né? 7 conjunções coordenadas. E elas têm uma facilidade aí, tem um macete, que é o acrônimo FUNBOYS. FUNBOYS. Que na tradução seria garotos famosos, mas assim, brincando, porque é um macete para lembrar. Então, o F representa o for, o I representa o and, any, nor, be, but. A letra B, no caso, o, or. A letra Y, get. E a letra S, so. São 7 conjunções coordenadas, for, and, nor, but, or, yet, so. E temos eles aqui, nessa tabelinha. E a function de cada uma, porque cada conjunção tem uma função na sua frase. Seja ela de explicação, seja ela de alternância, seja ela de oposição, certo? Então, vamos falar primeiro dessas conjunções coordenadas. Formando aqui o acrônimo FUNBOYS, como eu falei para vocês. For, ele vai dar uma função de explicação e tem a tradução de pois. Lembrando aqui o seguinte, algumas palavras que estão aqui, que vocês estão enxergando, elas podem ter diversas traduções dependendo do uso delas, de como elas são empregadas. A palavra for, por exemplo, ela pode significar para, né? E aqui ela vai ter essa situação de pois, porque ele tem a função de explicação. Muito bem? And vai ter a função de adição. E vai ser esse E, o nosso famoso E. E isso, E aquilo. Né? Você está adicionando várias informações em uma só. Eu gosto de chocolate e arroz e feijão. Olha só que contraste, né? De chocolate foi para arroz e feijão, isso é loucura. Mas é quando você adiciona informações numa frase. E o nor, ele vai o quê? Ligar duas alternativas negativas e vai significar esse nem. Nem isso, nem aquilo. É o famoso nem, essa palavra nor. Liga duas alternativas negativas. But é o famoso de oposição e contraste. E ele vai significar esse mais, porém, contudo, todavia. Ele vai ter essa tradução, tá? Or vai ter a ideia de a function de alternância e vai significar esse ou. Interessante que eu não coloquei aqui para vocês, mas você poderia colocar, né? For vai ser pois and e, esse E tá bem feinho, vou refazer, pera lá, refiz. Nor vai ter esse significado de nem, but vai ter esse significado de mais, or vai ter esse significado de ou, yet vai ter a ideia de oposição, ressalva. E aqui pode ser esse mais, porém. E so vai ser o quê? Mostra que a segunda ideia é o resultado da primeira. E o so é o nosso famoso então. Então, com essa ideia de que a segunda ideia é o resultado da primeira. Ou seja, essas são algumas conjunções coordenadas. 7, muito bem? Porém, a gente também tem outras que são similares a essas conjunções, porque essas que são similares são, às vezes, palavras que são usadas em textos mais robustos, em textos onde você tem ali um jogo de palavras mais formais. Então, ao invés de você usar apenas o and e ficar extremamente cansativo no seu texto, é muito difícil você ler um texto que tenha várias vezes na mesma linha o and sendo repetido diversas vezes. Então, você tem ali os similares que você pode usar, né? Os sinônimos, que são besides, que vai ter a ideia de além de, also, que vai ter a ideia de também, likewise, que vai ter a ideia de da mesma forma. Todos são sinônimos. But
que ele é muito simples, então você tem outros mais robustos para usar. Temos o however, que vai dar a ideia de contudo, nevertheless, que vai dar a ideia de não obstante, que é a mesma ideia de contudo, e still, que vai dar a ideia de apesar, certo? E o so, temos os similares a ele, que é o hence, que vai dar a ideia de portanto, thus, que vai dar a ideia de assim, e o then, que vai dar a ideia de então. Opa, me empolguei que o então foi até pontilhado. Então esses são os similares. Interessante que você consiga entender os similares, porque mesmo que você conheça esse and, but e o so, que são bem conhecidos, nem sempre vão ser eles que vão cair lá na sua provinha do Enem, por exemplo, num texto acadêmico, você vai ter outros além desses aqui, porque são vários, né? São várias conjunções. Então, trouxe os mais importantes, eu acho que os que seriam mais interessantes de vocês conhecerem ou reconhecerem, porque vocês já tiveram essa aula comigo, só para relembrar. E temos agora as subordinating conjunctions, que são as conjunções subordinadas, que geralmente são as mais difíceis de reconhecer, pois são elas que introduzem as orações dependentes. Lembra que a gente viu que as coordenadas, elas juntam duas orações independentes uma da outra? Porque elas, sozinhas, elas vão fazer sentido. Mas essas aqui, as conjunções subordinadas, elas introduzem essas orações dependentes, que precisam, né, de uma outra, de um conector para poder ter sentido, prendendo-as a uma oração independente, ou seja, um conector para prendê-las a essa oração independente. Entretanto, olha só, diferentemente da primeira, estabelecem relações entre uma oração dependente, dependent clause, e uma oração independente, que é a independent clause. Muito bem? Então, diferentemente lá da primeira, elas não estabelecem relações, tem relações fortíssimas, porque uma depende da outra. E olha só, como elas são as mais difíceis de reconhecer, eu trouxe aqui um pouco mais sobre elas e as ideias que elas dão a respeito. Claro que não temos todos os tipos de conjunções aqui, de todas as funções, mas eu trouxe alguns para que vocês tenham conhecimento. Então, primeiramente, vamos falar sobre introdução e referência. Para isso, eu acho que eu vou começar a aparecer lá na tela, já que não é necessário eu ficar aqui apontando para vocês. Então, na tela, eu vou aparecer e aí a gente vai falar sobre introdução e referência. A primeira que vocês podem ler aí, vou ficar desse lado, é o concerning, lá na frente, da primeira tabela. Concerning vai significar com relação a respeito de, no que diz respeito de, no que diz respeito a. Tá vendo? Tudo sinônimos praticamente. Então, concerning vai dar essa ideia de introdução e referência. Então, é interessante que você conheça a ideia que ela passe, até a tradução e também a ideia que ela está passando. First, tradução, primeiro, para começar. E first, na verdade, a tradução ao pé da letra é justamente primeiro, é o número ordinal. Então, first, primeiro, para começar. First of all, que é o terceiro aqui, que eu ainda estou aprendendo a fazer isso aqui. Lado vai para cá, agora vai para cá. First of all significa antes de mais nada, antes de tudo, em primeiro lugar. First of all. Que numa tradução ao pé da letra seria primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Temos aí in the first place, aqui no penúltimo, in the first place, em primeiro lugar, para começo de conversa. E a tradução ao pé da letra seria essa questão de em primeiro lugar. E o último é o regarding. Regarding é com relação a, no que diz respeito a, no que tange a. Então, todas essas aí, 1, 2, 3, 4, 5 connectors de introdução e referência, de introduction, para vocês. Na próxima, eu tenho aqui conectores para dar exemplos. Então, todo mundo conhece o famoso for example, que é o primeiro. For example. Eu tô rindo de mim mesmo, porque ainda não tô... É desse lado que eu tenho que mostrar. For example vai significar, por exemplo, todo mundo conhece, clássico. Mas se aparecesse no texto para vocês, o for instance. O segundo aqui, for instance. Você saberia dizer que era por exemplo? Pois é, for instance também significa por exemplo. E o such as, ele vai te dar essa ideia de tal como por exemplo.
também dando exemplos. Ele vai começar a dar várias opções, vários exemplos de uma determinada situação. Muito bem? Então, os primeiros conectores, introdução e referência e dando exemplos já foram feitos. Vamos para a próxima. Subindo aí, nós temos comparação, contraste e concessão. Então, eu trouxe um pouquinho mais de comparação, contraste e concessão. Temos o primeiro lá. Although. Although, ele vai significar apesar, embora e assim por diante. Even though, que na verdade é também uma forma do although, ou apenas a palavra though. Tá vendo no segundo quadrinho aqui? Nós temos a palavra even though. Então, você pode usar apenas a palavra though, esse com TH ou GH. Apenas ela também já serve para dar ideia de apesar de, embora também tem a mesma ideia. Então, você percebe que são dois conectores com a mesma ideia, só que com palavras um pouco diferentes. No terceiro, você tem ali o rather than. Rather than, que vai ter a tradução de ao invés de. Ao invés de. Rather than. Lá embaixo de rather than, você vai ter a palavra than. Somente o than, que vai ser do que, nessa questão de comparação. Né? Eu prefiro isso do que aquilo. Né? E assim vai. Than. Though, a palavra though sozinha, como eu falei para vocês, também pode ser usada. Agora que eu vi que eu tinha colocado ela também sozinha aqui. A mesma coisa daqui do even though. E though vai significar embora. Então, você escolhe though, even though ou apenas although, como está lá no primeiro quadrinho. Então, temos o whereas, perdão, quase que não sai, whereas, que vai ser enquanto que. Whereas, enquanto que. Essa palavra aí pode pegar vocês, viu? Porque ela parece muito com where, que é onde, aonde, mas tem um AS no final. Então, muda completamente. Então, é enquanto que. Whether vai significar se. Se, com essa ideia de uma conjunção de condição. Se. Nós temos um próprio para isso, que é o if. IF, que vocês também já estudaram nas aulas das condicionais. Mas o whether também é uma forma de falar se. Temos o while, que vai significar enquanto. Enquanto isso, alguma coisa vai acontecendo. Você usa a palavra while. Causa e efeito. Conjunção com a ideia de causa e efeito. Temos aqui o because, que todo mundo conhece, que é o porquê para a resposta. Porquê para a resposta, só tem um tipo de porquê para a resposta em português. Não, em inglês, porque em português tem 4. Então, because, porquê para a resposta. In order that, ou apenas in order. Se está aí entre parênteses, é porque você pode usar com ou sem esse that. Então, é o para ou para quê. Certo? Since. Since, que é muito conhecido, que vocês já estudaram bastante essa palavra. Since, que a gente viu muito lá nas aulas de present perfect. Vai ter a tradução aí, causa e efeito, como desde. Desde. So that vai ter ideia de modo que. Aliás, a tradução de modo que. So that, de modo que. So sozinho, vocês sabem que pode significar então. Então, quando junta com esse that, vai ter ideia de modo que. Tradução, perdão. Why, né? Temos o because para resposta. Why é o porquê de pergunta. Também só temos um porquê de pergunta. Muito bem? Voltamos lá para cima, aliás, vamos lá para cima, voltamos não, temos agora sobre o tempo. Isso, vou sair um pouquinho aqui na frente da câmera e vou voltar aqui para a TV, que eu realmente gosto mais de ficar aqui, porque ainda fico confusa ali com esse quadrinho atrás de mim. Então, olha só, o tempo, tá, o diretor aqui tá rindo de mim, mas é verdade. O tempo, a gente tem aqui como algumas opções after vai significar o quê? Essa palavra as pessoas confundem, tá? Entre antes e depois, mas after significa depois, depois. Não confunda, before é antes, after é depois, o before é antes, after, depois. Isso as pessoas se confundem, pode se acreditar. As soon as vai ser assim que algo acontecer, as soon as you come, I will be waiting for you, né? Assim que você chegar, eu estarei esperando por você. By the time também é uma outra que foi muito comentado nas aulas de presente perfeito, que vocês já viram. By the time vai significar no momento que. Now that vai significar agora que. Agora que a tradução realmente é o pé da letra. Now é agora
e that vai significar que. Então, corretíssimo. Possibilidade e condição. Nós temos o as if para ideias de possibilidade e condição. As if, como se. O próprio if sozinho, né? Somente ele também já vai dar essa ideia. Só que apenas o se, porque esse if significa se, que é conjunção, certo? Temos o even if, mesmo se. Provided that significa devido a. E também eu tenho o due to, que também é devido a, que eu não coloquei aqui, mas ele também é muito utilizado nos textos. Due to vai ter essa tradução de devido a alguma coisa, tal coisa aconteceu. E é isso. Vamos lá. Para refechar aqui, gente, não existe apenas esses tipos de conjunção. Temos muito mais tipos, além de possibilidade, condição, tempo, causa, efeito, comparação e todos que a gente viu até então. Vamos finalizar com conclusão e resumo, porque obviamente começamos com introdução e referência. A gente vai finalizar com conclusão. Perdão, aqui deu do nada aqui um negócio que eu tive que parar aqui. Peraí, a gente vai fechar com conclusão e resumo, tá? Mas saiba aí que não são os únicos. Portanto, vocês também têm que mexer os pauzinhos e ir atrás de mais conjunções e mais ideias de conjunções, tá? Então, essas são subordinadas. Para a gente terminar as subordinadas, vamos com o after all. After all vai significar afinal, afinal de contas, no fim das contas. As we have seen, como vimos, como constatamos. Inclusive, é uma estrutura no presente perfeito, as we have seen. Nós temos aqui o as, nós temos o sujeito, nós temos o verbo, que é o verbo auxiliar, e o verbo principal, né, no participio passado. As we have seen, como vimos. Esse as é justamente esse como aqui. At last vai ser finalmente, por fim, at last. Né? At last I got my money back. Né? Finalmente recebi meu dinheiro de volta. In brief, em resumo, em suma. E outro para conclusão não, para resumo é o to sum up. To sum up é, inclusive, aí um phrasal verb, né? O to sum up, para concluir em resumo. Conclusão de algo. To sum up. Diria também de... Cara, sumiu a palavra da minha cabeça, que eu ia falar uma palavra para vocês e sumiu. Mas se eu lembrar até a final da aula eu falo. Então, ó, para finalizar as conjunções, a gente tem aí como última as correlative conjunctions, que elas são sempre usadas aos pares. Então, elas vêm mais de uma, como as outras também, você pode ver que também é mais de uma palavra, mas aquelas sempre são usadas aos pares, ou seja, elas nunca aparecem sozinhas, nunca, sempre estão juntas. No entanto, elas nunca aparecem uma logo do lado da outra. Então tem aí uma certa separação, vocês vão ver daqui a pouco. Sua função é mostrar a igualdade e a relação existente entre as ideias expressas nas frases. Perdão pelo delay. Então, sua função é mostrar a igualdade e a relação existente entre as ideias expressas nas frases. Vamos lá? Vamos ver um pouquinho mais sobre as conjunções correlativas? O nome já mesmo diz, correlativa, tem aí uma relação. Então, nós temos aqui elas. Perceba que elas são separadas mesmo, olha só, esses 3 pontinhos é onde vai vir aí um pouco da sua frase, né? Porque você tem que entender que essas palavras, elas são já usadas é bom, usadas dentro de frases, né? Porque elas ligam orações uma com a outra. As conjunções coordenadas com orações independentes, as subordinadas, uma independente e uma dependente, e essas aqui, elas fazem essas correlações entre uma frase com a outra e sempre usadas de forma separada. Então, nós temos o as, 3 pontinhos, onde vem aqui uma informação, e logo em seguida o as. Então, é como, alguma coisa como. Então, ele tem essa ideia e tem essa ideia de mostrar a igualdade entre algo, entre coisas, no caso, dentro de uma frase. Então, nós temos o both
e o and separados também aqui por alguma informação. Pena que eu não trouxe nenhum tipo de frase para vocês. Nessa aula eu pequei nisso, eu pequei, peço desculpas que eu deveria ter trabalhado com frases aqui com vocês, não só com tabelas de conjunções. Mas, de qualquer forma, para quem tiver interesse, gente, desculpa que eu estou bocejando loucamente. Para quem tiver interesse, vocês podem muito bem atrás dessas conjunções em frases, para que vocês vejam como elas funcionam. Então, nós temos o both, and, então, ambos, tananã, e. Esse tananã é o que? A informação que vem logo depois numa frase. Então, a palavra both já significa ambos, né? São duas coisas. E aí, alguma coisa, uma informação e logo a palavra e. Tudo bem? Então, são conjunções que trabalham correlacionando uma frase com a outra. Então, either, 3 pontinhos, or, ou seja, ou. Significa ou nas duas, tá? A mesma palavra either sendo diferente de or, da mesma forma elas se traduzem como ou. Just as, 3 pontinhos, so. Assim como alguma coisa assim. Certo? Neither, 3 pontinhos, e nor. Neither, 3 pontinhos, e nor. Também vai ser dessa ideia de nem. Nem isso e nem aquilo. Temos o no sooner, 3 pontinhos, than. Ou seja, não antes, 3 pontinhos, do que. Temos o not only, 3 pontinhos, but also. Não somente, mas também. E aí alguma informação. Rather, 3 pontinhos, e o than, em vez alguma coisa do que. Para finalizar, scarcely, 3 pontinhos, when, ou seja, mal, 3 pontinhos, quando. E temos o whether, 3 pontinhos, or, ou seja, se, 3 pontinhos, ou. Eu sei que nessa questão aqui deve ter ficado confuso para vocês. Eu até me arrependo de não ter trazido nenhum tipo de frase para mostrar para vocês a exemplificação de cada uma dessas conjunções correlativas. Mas vocês podem sim olhar, a internet está aí, livros estão aí para vocês verem mais, vocês verem exemplos com frases usando essas conjunções correlativas. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, chegou o momento do mão na massa, gente. Chegou o momento do mão na massa. Essa aula foi curta, foi curtíssima, porque as informações das conjunções era basicamente isso que eu trouxe para vocês. Vocês já tiveram uma aula de conjunção comigo de qualquer forma, eu não queria trazer a mesma aula, então fiz um pouquinho diferente. Então, olha só, a mão na massa vai ser isso aqui que vocês vão fazer, uma coisa bem simples. Opa, peraí, só um minutinho, deixa eu voltar lá. Eu já vou voltar lá, porque eu esqueci o meu... Agora sim. Olha só, vocês vão fazer uma pequena atividade envolvendo as conjunções. Não estou trabalhando tantas conjunções assim, tá bem fácil essas atividades. Olha só, lá atrás você consegue ver aqui que você vai trabalhar com... Você vai formar sentenças mais longas. Aqui, cadê a informação aqui atrás de mim? Cadê? Agora sim. Então, você vai trabalhar formando sentenças mais longas, acrescentando uma conjunção. Aí você tem um exemplo aqui a seguir, você está vendo? Tem um exemplo a seguir. She ran to the door and opened it. Então, temos a frase she ran to the door, ou seja, ela correu até a porta. E a frase opened it, ou seja, abriu a porta. E a conjunção que está correlacionando essas duas, que está juntando essas duas frases é a conjunção and, que é a conjunção e. Então, você vai fazer isso da mesma forma com as outras que estão aqui, certo? Bem simples, são 16 frases, sendo que uma você já tem ali como exemplo, então você não vai precisar mexer. Então, na número 2, que é outro exercício, você tem mais frases, porque essas frases você vai juntar justamente com essas aqui, certo? E agora, esse número 2, você vai fazer essa espécie de crossword. Crossword é o quê? Palavras cruzadas. Tá bem simples, tá bem fácil, não tem nada de dificuldade. E essas são as referências. E é isso. Conectores, coisa simples, coisa prática, só que você precisa lembrar deles também em frases. Eu esqueci não trouxe frases para vocês, me sinto até arrependida. Mas eu tenho certeza que vocês pegaram um pouco das ideias dos conectores, de como eles são importantes para a coesão de um texto.
Um texto sem conector vai ficar muito estranho, vai ficar uma coisa muito robotizada. Então, você precisa dele para unir as ideias. E aí você aprendeu os 3 tipos de conjunção hoje, viu algumas conjunções e suas ideias, suas funções. E é isso. Então, a gente se vê na nossa próxima aula com outro assunto muito importante chamado Phrasal Verbs. See you next class. Bye, bye.